Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Meu nome é Simon Rio e eu estou com você aqui na TV Poços para ajudá-lo a aprender os princípios que têm feito com que empresários deem a volta por cima de situações tão difíceis como estas que nós estamos enfrentando nos últimos tempos. Hoje nós vamos falar sobre criatividade e inovação. Lápis e papel na mão, porque eu quero compartilhar com você quais são esses princípios que fazem com que aquela big idea, a ideia genial, a grande ideia, surja na cabeça de um empreendedor. Sempre que nós falamos sobre criatividade e inovação, costuma surgir aí uma confusão. A ideia de criatividade, muitas vezes, é associada àquela pessoa que não tem tanto talento para os números, aquela pessoa que não é muito lógica, que não gosta muito de trabalhar. É claro que isso é um erro. Em geral, a pessoa que é muito criativa, ela tem sim uma facilidade maior de ter grandes ideias do que aquela que tem um raciocínio, um pensamento lógico, matemático muito desenvolvido. Mas para explicar isso para você, deixa eu dar um passo atrás e voltar lá no trabalho do Dr. Roger Sperry, ganhador do Prêmio Nobel na década de 70. Ele descobriu, através de um procedimento que ficou conhecido como a lobotomia pré-frontal, que os hemisférios cerebrais, eles têm funções diferentes dentro do corpo humano, dentro do cérebro humano. Ou seja, o hemisfério direito é responsável pelas funções criativas, imaginativas, o seu espírito aventureiro, enquanto que o cérebro esquerdo, sim, ele é mais lógico, matemático, linguístico. Pessoas com o hemisfério direito mais desenvolvidos têm mais facilidade para ter ideias criativas. Mas é aí que surge o problema. Muitas pessoas são criativas, mas não conseguem tirar essa ideia da cabeça, colocá-la no papel e fazer com que aquilo se torne de fato um negócio, se torne de fato uma solução. Então agora eu estou explicando para você o seguinte: se você tem muita habilidade criativa, mas não consegue colocar isso em prática, você precisa aprender a harmonizar os hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais são direito e esquerdo. O direito, responsável pela parte criativa, intuitiva, perceptiva, aventureira, a sua habilidade artística está toda do lado de cá. Mas não raro você conhece pessoas que são excelentes artistas, às vezes o sujeito é um excelente músico, um pintor exímio, mas infelizmente ele não consegue viver da sua arte. Por quê? Porque ele é criativo, ele não é inovador. A inovação tem esse elemento capaz de fazer com que você pegue aquela criatividade e dê a ela uma utilidade. Quando você cria e torna aquilo útil, você tem aí uma solução inovadora. O mais interessante é notar o seguinte: aquelas ideias realmente inovadoras, aquelas que resolvem problemas da maioria das pessoas, surgiram através de uma solução simples, prática e inteligente. A grande ideia, ela não precisa ser muito elaborada, muito complexa. É o contrário. Em geral, uma grande ideia é aquilo que é simples, fácil de aplicar, fácil de implementar e, principalmente, fácil de usar pelo consumidor final. Então, note, criatividade é ter uma ideia e, quando você torna essa ideia útil, você se tornou inovador. O interessante é que no mundo do empreendedorismo fica bem evidente essa necessidade de encontrar oportunidades de negócio. O empreendedor, o empresário, sabe que uma oportunidade ainda não é um negócio. Por quê? Porque existe no mundo de negócios muita coisa que é mais do mesmo, né? Não tem inovação ali. Então, onde é que está a inovação, Simon? A inovação está naquilo que você faz de diferente e que resolve um problema. Então, tem esses dois elementos aí, ó, problema resolvido e diferente daquilo que o mercado faz. Nem sempre precisa ser uma solução gourmet. Pode ser uma solução simples,
desde que seja para um problema real. Por que um problema real? Ó, não adianta nada você inventar uma máquina de desentortar banana se ninguém está interessado em comer banana reta. Então, a utilidade da sua ideia é que define se ela vai ter mercado ou não. Certa vez eu me surpreendi porque eu vi uma melancia quadrada. Se você, assim que acabar o nosso episódio, quiser dar uma olhadinha na internet, pega aí o seu celular e digita melancia quadrada. Por quê? Porque um dia alguém descobriu que era um problema armazenar a melancia inteira dentro da geladeira. E aí ele criou uma caixa de acrílico, que coloca a muda da melancia, né, lá dentro, e ela cresce já e ocupa o espaço quadrado. Ele inventou a tal da melancia quadrada, rachou de ganhar dinheiro. Por quê? Ele identificou uma necessidade daquele público. Então note, criar algo e tornar este algo útil é papel de um empreendedor inovador. A inovação está nisso. Você não precisa inventar a roda de novo, né? Você não precisa reinventar a roda. A única coisa que você precisa é dar uma utilidade diferente para aquilo que já existe. Se você procurar a história de grandes empreendedores, como por exemplo o criador das sandálias Gok, você vai ver que é exatamente isso. Havia ali um recurso que estava sendo jogado fora, eram os pneus, pneus que já não serviam mais para rodar nos carros, e ele começou a fazer sandálias daqueles pneus. Então hoje, quando você começa a observar, as grandes ideias partiram de soluções simples, inteligentes, tá certo? E de fácil aplicação. Lembra desses 3 pontos: simplicidade, inteligência e fácil aplicação. Aí você diz assim: Simon, mas desde criança eu cresci ouvindo as pessoas me dizerem que o brasileiro é um povo muito criativo. E aí é que está o problema. Nós somos criativos, nós inventamos coisas, nós só não sabemos dar a elas utilidade. Então não se esqueça, não adianta ter uma solução simples, inteligente, que tenha utilidade, tá certo? Se você não for capaz de apresentar isso a um consumidor que tenha aquela necessidade. Então olha que interessante. Eu citei para você o Dr. Roger Sperry, certo? Agora eu vou citar para você um outro pesquisador, Dr. Paul MacLean. Dr. Paul MacLean, ele foi o criador daquele modelo cerebral chamado o cérebro trino ou triuno, dependendo, né, da fonte de matéria que você pesquisar. De acordo com o Dr. MacLean, no cérebro humano nós temos 3 estruturas. A primeira, né, que é bem na base da cabeça, é o chamado cérebro reptiliano. Recebeu esse nome porque tem uma semelhança com a estrutura cerebral de alguns répteis. Não é que o ser humano evoluiu, ele tem uma estrutura cerebral parecida com aquela. Depois ela é revestida de uma outra estrutura, que é o cérebro límbico, ou sistema límbico, e aí aquela parte enrugada do cérebro, você já deve ter visto algum desenho, é o chamado neocórtex, né, que vem do latim, que é uma nova casca. Beleza? Olha que interessante. O neocórtex é responsável pelas nossas funções racionais. O sistema límbico cuida da nossa parte emocional. E o sistema reptiliano se refere àquelas questões associadas à sobrevivência. Por que eu estou citando o Dr. Paul MacLean para você agora? Porque ao seu cérebro reptiliano estão atribuídas funções de gestão do tempo, organização pessoal, sobrevivência, o seu instinto, né, de fuga ou de luta, a sua necessidade de fome. Tudo isso está associado ao sistema reptiliano. Uma ideia que dialogue, que converse com essas necessidades humanas básicas, sempre vai ter utilidade. Ou então, nós vamos falar agora do sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, a nossa necessidade afetiva, a nossa capacidade de sentir e de expressar afeto. Qualquer ideia que converse com o sistema límbico sempre vai ter utilidade, sempre vai ter mercado. Mas vamos falar também do sistema neocórtex, essa casca que a gente tem no cérebro, que é a nossa parte racional, que avalia as coisas de maneira lógica, de maneira concreta, de maneira linguística. Qualquer ideia que converse de maneira lógica, linguística, racional com o cérebro também vai ter utilidade.
Vamos amarrar os dois conceitos? Eu expliquei para você que não adianta ser criativo sem dar utilidade. Que as grandes soluções, elas são marcadas pela simplicidade, pela inteligência e pela utilidade. Tá certo? E eu expliquei também que você pode ser muito criativo por ter aí uma habilidade artística, musical, por ser muito imaginativo, criativo mesmo, mas você não vai sair do lugar se você não der utilidade para isso. Como é que dá utilidade? Conversando com esses 3 sistemas cerebrais. Tudo aquilo que você oferecer para o seu público, oferecer para o seu mercado, que converse com uma necessidade humana básica, tem mercado. Tudo aquilo que você oferecer para o seu público, que converse com a necessidade emocional das pessoas, tem mercado. Tudo aquilo que você conversar com as pessoas, né, na parte lógica, racional, tem mercado. Eu sei que falando de inovação por esse prisma, pode ser que seja inovador para você. Por quê? Porque neste episódio eu fiz exatamente o que eu estou falando para você fazer. Eu te ensinei a pegar um conhecimento que já existe e dar uma nova roupagem, uma nova aplicação. Fica aqui o meu convite para que você também aplique esse conhecimento e inove, renove o seu negócio. Meu nome é Simon Rio e este foi mais um episódio da série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa, hoje falando sobre inovação. Até o nosso próximo episódio.